Beleza? Perguntinha muito bacana sobre diferenças entre Linux e Windows no que diz respeito ao ambiente dos arquivos. Vamos para a tela. Assinale a alternativa incorreta, afirmativa incorreta a respeito das diferenças entre Linux e Windows no tocante ao gerenciamento de arquivos. Ok, vamos lá. Alternativa A. O Windows não é case sensitive. Ai, minha nossa, aí já apareceu uma palavrinha aqui que a gente não costuma usar. Case sensitive. Bom, ela é um termo muito importante nesse contexto de arquivos e nesse contexto também de diferenças entre Linux e Windows é algo que costuma ser bastante citado em prova, porque é uma diferença. Então, eu comentei comento em outros vídeos aqui, já fiz isso em alguns outros vídeos, são tão poucos, mas enfim, pelo menos dois deles eu já comentei e vou colocar o principal deles aqui, onde eu falei algumas coisas a respeito das diferenças entre Linux e Windows em uma das questões. Ao falar das diferenças, eu frisei bastante. Olha, mais do que diferenças, o Linux e o Windows têm semelhanças. Eles são muito parecidos. Mas nesse caso em particular, no que diz respeito ao gerenciamento de arquivos, há diversas semelhanças, há diversas diferenças. E essa questão do case sensitive é uma dessas grandes diferenças. O que significa isso? Um sistema que seja case sensitive, ele vai fazer distinção, diferença entre uma letra maiúscula e uma letra minúscula. E aí eu estou me referindo ao nome do arquivo. Então, portanto, no Windows, vamos pensar no Windows inicialmente para ver se você já teve essa experiência. Se você coloca um arquivo com o nome arquivo, com A maiúsculo na frente, e você tenta salvar em um mesmo diretório um arquivo chamado arquivo com A minúsculo na frente, o que você acha que vai acontecer? Você já visualizou isso, já experimentou isso ou algo parecido? Bom, o que é que vai acontecer no Windows? O Windows não vai deixar que isso aconteça. Sabe por quê? Porque o Windows não é case sensitive. Case sensitive significa fazer distinção entre maiúsculo e minúsculo. Como ele não faz, então o nome arquivo.doc com o A maiúsculo para o Windows vai ser igual ao nome arquivo.doc com o A minúsculo. Se estiverem no mesmo diretório, o Windows não vai deixar, vai dizer, olha, você quer substituir o arquivo? Portanto, o Windows não é case sensitive. Vamos para as alternativas. Ele está dizendo aqui que o Windows não é case sensitive. Ok, essa afirmativa está correta. E estando correta não serve para a gente porque a gente está em busca da afirmativa incorreta. O Linux é case sensitive. Case sensitive a gente já sabe o que é. Fazer distinção entre maiúsculo e minúsculo. E o Linux é case sensitive, ou seja, no Linux é possível sim colocar em um mesmo diretório um arquivo chamado arquivo.doc com A maiúsculo e arquivo.doc com A minúsculo. Para o Linux, eles são nomes diferentes. Ele faz distinção entre maiúsculo e minúscula, ou seja, o Linux é case sensitive conforme a afirmativa está dizendo. Portanto, a letra B está correta e nós estamos em busca da incorreta. Então, não nos serve também. Incorreta. C. Deixa eu riscar aqui. C. O Windows não permite que um arquivo seja criado sem extensão. Não permite. Não, senhor. O Windows permite sim. Essa daqui está errada. Essa afirmativa daqui, C, está errada. Como nós estamos buscando a errada, já vamos deixá-la marcada aqui. Depois eu vou comentar isso daqui, certo? Vamos para D. O Linux permite que um arquivo seja criado sem extensão. Sim, o Linux permite, o Windows permite também, não tem problema algum. Inclusive, isso já foi tratado aqui até em outra questão que a gente comentou. Então, isso daqui não serve porque estamos procurando a incorreta. O Linux e o Windows possuem algumas características diferentes em relação ao gerenciamento de arquivos. Perfeito. São muito parecidos o Linux e o Windows, mas tem sim características diferentes. E aqui ele está sendo bem bacana, ele está dizendo algumas características. Uma afirmativa super do bem, super genérica. Olha, são algumas, eu não vou dizer quais são. Eles não são exatamente 100% iguais, então é bem genérica a afirmativa. Afirmativas genéricas, quando são positivas, costumam ser ótimas. Quando são negativas, às vezes fica complicado.
pensar em alguma afirmativa que, genericamente falando, negue alguma coisa. Você fica, poxa, né? Mas quando é positivo, e nesse caso aqui, algumas afirmativas, ou algumas, perdão, características distintas, possuem algumas, tá ótimo, tá perfeito, tá muito boa essa alternativa, é super comum alternativas assim serem verdadeiras, não importa qual seja a banca. Voltando aqui, ó, a nossa alternativa correta é a letra C, que é a única errada. Então, estamos buscando a alternativa errada. Qual é o caso? O Windows não permite que um arquivo seja criado sem extensão. Ele permite sim, embora os sistemas, via de regra, se você estiver usando o Word, o Excel, o PowerPoint, os grandes sistemas, eles já vão automaticamente colocar as extensões. Só que isso não significa dizer que seja por um impedimento do sistema operacional. Não, é um limite, você não consegue. Aqui ou é assim ou não é. Não, o sistema operacional permite. Os programas é que fazem para o usuário esse, digamos, favor de já colocar as extensões, mas não é que seja proibido. Ok? Então toma cuidado com isso, especialmente essa questão das extensões, que tem muito essa cultura de que é obrigado e tudo mais, se não tiver extensão não aceita, ou coisa do gênero. Não, isso não procede. Beleza? Boa sorte, bons estudos e até a próxima.